A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha e você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e juntos nós estamos estudando neste último trimestre de 2022 a revista que tem como tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias do livro de Ezequiel. Chegamos, irmãos, à lição de número 11. E esta lição de número 11, ela é para a data do dia 11 de dezembro de 2022. E no dia 11 de dezembro também é comemorado o Dia da Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de fé e conduta. Inclusive, todas as aulas que nós postamos aqui estão pautadas, na palavra do Senhor. Trago muitas referências, deste livro maravilhoso que já aí sobrevive, vamos dizer assim, há mais de 2.000 anos. É a própria palavra do Senhor para as nossas vidas. Muito importante, nós lermos a Bíblia, tirarmos um tempo, para estar lendo a Bíblia, que seja meia hora, 40 minutos. Eu tenho um estudo que se você fizer a leitura de 4 capítulos por dia da Bíblia, em um ano você consegue fazer a leitura inteira dela. Então, fica aí a dica para os irmãos, Se você ler 4 capítulos numa leitura tranquila, pautada, você não vai gastar mais de uma hora. E aí você, no final, de 365 dias, você terá aí realizado a leitura da Bíblia completa. Amém? Também quero frisar aqui, irmãos, que as 10 lições anteriores estão em uma playlist chamada A Justiça Divina. Então os irmãos podem estar encontrando as outras 10 aulas anteriores nesta playlist que nós já temos aqui no nosso canal. Também gostaria aqui, irmãos, de estar apresentando aos irmãos, só a demora em encontrar aqui, a revista que nós estaremos estudando no primeiro trimestre de 2023. A revista que nós estaremos estudando no primeiro trimestre de 2023, ela vai tem como tema Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E, logicamente, gostaria que os irmãos continuassem nos acompanhando aqui pelo canal e também fazendo a divulgação. Quero já agradecer, tenho recebido vários feedbacks para a gente estar sempre melhorando a aula aqui. Todos são muito bem-vindos. Eu leio os comentários, e ali a gente pode estar melhorando a qualidade aqui da videoaula aos irmãos aí que nos acompanham. Amém? Eu gostaria aqui também de já partir aqui para a nossa lição, desta data aqui. Ela tem como texto áureo: e clamavam uns aos outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Este texto está lá em Isaías, capítulo de número 6, no verso de número 3. Nós temos como verdade prática: o ultraje à santidade divina traz a destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima de sua glória. O que seria aqui no texto áureo, para a gente puxar um ganchinho, Eu já ouvi alguém dizendo, que quando Isaías aqui, ele declara santo, 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 que nosso Deus é 3 vezes santo. Lógico que 3 vezes santo. Lógico que é uma maneira, metafórica, de nos referirmos ao nosso Deus. Por quê? Porque ele é todo poderoso. Então, podemos aqui nesta pequena explanação dizer que nosso Deus é 3 vezes santo, ou seja, ele é santíssimo, amém? E na verdade prática, o que significa esse ultraje à santidade divina? É uma ofensa grave. É o que mais? Uma afronta, O que seria essa afronta aqui a Deus aqui? Ela traz, essa afronta a Deus, ela traz o que? A nossa destruição espiritual, porque o nosso Deus é santo. E lá em Hebreus capítulo 12, já gostaria aqui de trazer essa referência aos irmãos, apesar de ser um texto muito conhecido, mas gostaria de trazer aqui para a gente já começar a embasar a nossa aula de hoje. Olha o que diz em Hebreus capítulo 12, no verso de número 14. A palavra do Senhor vai dizer assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por quê?
porque o nosso Deus, ele é santo e ele exige de nós também uma vida de santidade, como nós estaremos estudando na lição decorrente, né, da lição de hoje. Nós temos como leitura bíblica em classe Ezequiel capítulo 43, do verso 1 ao verso 9. Aqui nós já chegamos, irmãos, no capítulo 43. Eu não farei leitura agora, porque vou trazer, né, alguns versículos bíblicos aqui da leitura bíblica em classe, no decorrer da nossa lição de hoje, na explanação aqui dos seus tópicos e dos seus subtópicos. Amém? Nós temos como objetivos para a lição de hoje 3 objetivos. O primeiro, mostrar a revelação de Ezequiel após a restauração, né? O segundo, identificar o templo do milênio. E o terceiro, relacionar o templo do milênio com a santidade e a glória. Então eu estarei trazendo esses objetivos quando nós estivermos aqui adentrando aos nossos tópicos. A nossa introdução, irmãos, da aula de hoje, ela vai dizer o seguinte, que na lição passada nós estudamos, né, sobre a restauração espiritual de Israel, que o profeta anunciou para um futuro distante. Lição de número 10, se os irmãos recordarem, nós estudamos, né, sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. A restauração nacional, nós vimos ali naquela oportunidade que poderia, Isaías dizendo, né, poderia uma nação nascer em apenas um dia, e a palavra do Senhor se cumpriu. Nós vimos lá que na reunião, né, ali que teve ali na reunião das Nações Unidas ali, Israel, ele foi o quê? Ele foi restaurado como nação. Então, a parte aqui de restauração nacional já ocorreu. Vamos só recordar na lição de número 10, no dia 14 de maio de 1948, foi a data da publicação do primeiro diário oficial do país, dia em que as tropas britânicas deixaram o país. Então aqui, e a data que nós vimos, né, que foi restaurada aqui pelas Nações Unidas, foi dia 27 de novembro de 1944, na primeira Assembleia Geral das Nações Unidas. Então a restauração nacional ocorreu, e a restauração espiritual, nós estudamos ali, que só estava o quê? Faltando essa parte, ainda será restaurado. Então na introdução desta lição 11, o autor da revista, ele puxou um ganchinho da lição de número 10, e ainda podemos trazer aqui, que o profeta anunciou para um futuro distante, como nós estudamos na lição de número 10. Também vimos, irmãos, o quê? Que lá na lição de número 4, nós vimos que a glória do Senhor se foi do templo. Lá na lição de número 4, se os irmãos puderem recordar, quando se vai a glória de Deus. Trouxe ali, né, um exemplo sobre Icabô ou Icabode, né, quando a mãe ali deu à luz, né, e ela acabou falecendo no parto, e colocaram o nome da criança de Icabô, e a glória se foi de Israel. Nós trouxemos esse exemplo naquela oportunidade. E agora, nesta lição, nós veremos que após a restauração completa de Israel, né, da nação de Israel, o novo templo, o templo do milênio, será estabelecido a partir de uma nova dispensação. Nós estamos vivendo a dispensação da graça, e ainda essa nova dispensação é a dispensação do milênio, né, a dispensação milenar. Então, temos como palavra-chave para a lição de hoje, santidade. E santidade, irmãos, ela significa o quê? Pureza, ausência de pecado, como diz lá o nosso texto áureo, que nós acabamos de ler, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória. Então, santidade nesse sentido de pureza. E lá no tópico de número 3, nós estaremos tratando também, né, sobre a santidade e a glória, né? Daqui a pouquinho a gente vai estar falando sobre esse assunto. Bom, caminhando aqui na nossa lição de hoje, nós temos então já o primeiro tópico, e esse primeiro tópico ele tem como tema sobre o que vem depois da restauração. Este primeiro tópico, como eu li aos irmãos aqui os objetivos, né? O objetivo dele é mostrar a revelação de Ezequiel após a restauração. Vamos ao seu primeiro subtópico, a porta oriental do templo. Lá no versículo de número 1 da nossa leitura bíblica em classe, diz assim, então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. Vamos entender.
Os capítulos 40 a 42 descrevem o complexo do templo com as suas áreas, espaços e dimensões, mas só no capítulo 43, do verso 1 ao 12, que a glória de Deus aparece. A intenção do Espírito Santo é fazer o destinatário original destes oráculos lembrar que quando a glória de Deus se afastou da casa de Deus, foi em direção ao Oriente, lá em Ezequiel capítulo de número 10, no verso de número 19, os irmãos podem estar confirmando, e que o seu retorno será pelo mesmo caminho, ou seja, por onde a glória se foi, Ezequiel agora, através de uma visão dada por Deus, ele vê essa glória retornando ao templo. Ela, ali no capítulo 10, nós estudamos que ela se foi, e agora aqui no capítulo de número 43, nós vamos ver esta glória do Senhor se retornando. O segundo subtópico, ele diz assim, 3 observações importantes. Vamos ler o verso de número 2, como falei aos irmãos, A gente não faz a leitura no início, mas depois, durante a aula, a gente vem voltando aqui lendo. Verso 2 diz assim, E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Nós vamos enfatizar um pouquinho também a voz de muitas águas. Qual o significado desta expressão usada aqui? Então, quando Ezequiel recebeu a incumbência de anunciar a destruição do templo e a queda da cidade de Jerusalém, ele viu o afastamento da glória de Javé para o Oriente, como sinal de sua retirada do meio do povo. E essa expressão, a voz como de muitas águas, que nós acabamos de ler no verso de número 2, é uma expressão metafórica para indicar o grande poder de Deus, como lá em Apocalipse capítulo 1, no verso de número 15, que nós estaremos fazendo menção neste momento. Apocalipse capítulo de número 1, no verso de número 15. Lembrando aos irmãos que várias referências a revista já traz, algumas a gente traz também, só que não tem como estar lendo todas as referências, porque senão a aula ficaria muito extensa, Mas Apocalipse 1,15 diz assim, E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se estivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Então Apocalipse aqui, através da visão de João, temos o mesmo significado metafórico de um Deus todo-poderoso, amém? Bom, dando sequência aqui, então, irmãos, esse ser da visão do profeta, como semelhante a um homem, lá de Ezequiel capítulo 1, verso 26, é o Messias pré-encarnado. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, como o apóstolo João vai registrar em João capítulo 1, verso de número 14. É o que nós chamamos de teofania ou cristofania, a aparição do próprio Jesus Cristo antes dele se tornar humano, se tornar carne e habitar entre nós. O terceiro subtópico aqui, nós estaremos fazendo menção agora do verso de número 3. O verso de número 3 diz assim, E o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir, a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Então esse verso de número 3 vai embasar aqui as reminiscências, que é o tema deste subtópico. No primeiro subtópico nós vimos a porta oriental, no segundo 3 observações importantes, agora vamos falar sobre as reminiscências. E o que vem ser esse termo, reminiscências? Reminiscências, irmãos, é lembrança, que a gente traz na memória, imagem lembrada do passado, o que se conserva na memória. Então Ezequiel estava novamente vendo o que ele havia visto lá na primeira visão. Olha só, o profeta é levado em espírito. Ezequiel compara essa visão com a de sua primeira experiência como profeta, lá em Ezequiel capítulo de número 1, do verso 1 ao verso de número 8, e também no capítulo de número 8. Nós estudamos na lição de número 4, como eu já citei aqui aos irmãos, que a glória de Javé se retirou do templo de Jerusalém, como sinal da retirada de sua presença do meio do povo. Depois de 14 anos da destruição da cidade santa, Ezequiel foi levado de volta em visão para Jerusalém, como diz lá o capítulo 40, no verso de número 1. No 25º ano
do nosso cativeiro no princípio do ano, no 10º dia do mês, para embasar o que nós lemos aqui, né? Então, essa revelação é escatológica, não é para o contexto histórico em que vivia o profeta. O que é escatológica? O estudo das coisas futuras. Então, esta visão aqui que ele estava tendo não era ali para a sua época, era para épocas vindouras. A sinopse desse tópico de número 1, né, ou a síntese deste tópico, diz assim: a glória do Senhor entra pelo caminho da porta cuja face está para o Oriente. Importante salientar, né, que da mesma maneira, pelo mesmo caminho que ela saiu, agora também ela está retornando. O tópico de número 2, ele tem como tema o templo do milênio. Este tópico ele tem como objetivo identificar o templo do milênio. Vamos lá aos seus subtópicos. E este tópico ele tem 4 subtópicos. Vamos entender então. Aqui, começamos a dizer que Ezequiel não foi o único profeta a mencionar a referida casa. Isaías capítulo 2, no verso 2 ao 5, e Joel capítulo 3, no verso de número 18. Só que nós vamos entender aqui que ele é o único a descrever o contexto do templo com abundância de detalhes. Vamos ao primeiro subtópico. Um templo diferente. Não aparecem nele peças e utensílios próprios do tabernáculo e do templo de Salomão. Podemos enumerar alguns, como a Arca da Aliança, que nós iremos falar um pouquinho também dela aqui mais para frente. E comparado com o que se conhece da casa de Deus em Jerusalém e do tabernáculo, pode-se dizer que é um templo atípico, ou seja, diferente, visto que o tabernáculo e o templo, com toda a sua estrutura de funcionamento, de rituais, peças e sacerdotes, apontavam para Cristo. E tudo isso se cumpriu nele, conforme Hebreus capítulo 9, vamos lá dar uma lidinha, Hebreus capítulo de número 9, hoje a gente está fazendo menção aqui, né, de algumas referências bíblicas, né? Hebreus capítulo 9, verso de número 11 e verso de número 12, diz assim: mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes, de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Olha só que bênção, né, irmãos? Então, por esta razão, não haverá necessidade desses rituais no milênio. Jesus Cristo já veio e cumpriu nele tudo, amém? Segundo subtópico, uma dispensação diferente. O último bloco do livro de Ezequiel, no capítulo 40 ao capítulo 48, ele foca o novo templo, a nova forma de adoração a Deus e a partilha da Terra Santa entre as tribos de Israel. Tudo isso aponta para o milênio, o reinado de Cristo de 1000 anos, conforme Apocalipse capítulo 20, do verso 1 ao verso de número 5, anunciado pelos profetas. Aqui também podemos entender que há muitas interpretações sobre o templo de Ezequiel. É extremamente difícil separar o literal do simbólico. E aqui podemos trazer então a referência que nós citamos, né, lá em Apocalipse, capítulo de número 20, para nós embasarmos aqui, Apocalipse, capítulo de número 20, nós estaremos lendo do verso 1, né? Verso 1 diz assim: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentavam-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Deus, de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, e viverão e reinarão, melhor dizendo, com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram.
esta é a primeira ressurreição. Amém? Então aqui, podemos trazer ainda algumas simbologias ali. O incenso, né, representa as nossas orações. O castiçal tipifica Cristo como a luz do mundo. A era messiânica será marcada pela presença real e literal de Cristo, como nós acabamos de ler aqui, né? Apocalipse capítulo 1, do verso Apocalipse capítulo 20, do verso 1 ao verso de número 5. Fiz questão de ler porque esse texto, o autor da revista, ele traz em dois momentos aqui, só para a gente estar entendendo, né? Essa que será uma dispensação diferente. Lá no terceiro subtópico, nós trataremos, né, sobre um ritual diferente. Vamos lá entender. Sem a Arca da Aliança, que nós citamos lá atrás e agora faremos menção dela, o que era a Arca da Aliança? A Arca da Aliança, ela não era a presença de Deus. A Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus. Amém? E aqui, podemos ainda trazer uma referência bíblica, de que naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, isso não se fará mais. Onde está esse texto? Em Jeremias capítulo 3, no verso de número 16. O profeta Jeremias esclarecendo aqui que no milênio não haverá a presença da arca. E nós vamos ver o porquê aqui, nesse mesmo subtópico. Ela não aparece no templo de Ezequiel, nem mesmo no templo de Zorobabel. E aqui, por quê? Ela aparece pela última vez, ela quem? Nós estamos falando da Arca da Aliança. Ela aparece pela última vez na Bíblia no reinado de Josias, lá em 2 Crônicas, capítulo 35, no verso de número 3. Depois disso, a arca desapareceu completamente da história. Ainda podemos dizer sobre a Arca da Aliança que ela era o símbolo da presença de Deus. Referências bíblicas, Êxodo capítulo 25, verso 22 e Levíticos capítulo 16, no verso 2. Então aqui, como disse aos irmãos, ela não era a presença de Deus. Ela simbolizava, era o símbolo da presença de Deus. Aqui também, ela foi confeccionada pelos israelitas por ordem de Deus durante a peregrinação no deserto. Subtópico de número 4, né? No 3 a gente explanou um pouquinho sobre a arca e por que Ezequiel não viu essa arca lá no templo. Subtópico de número 4 diz assim: como explicar os sacrifícios no milênio? Uma pergunta, vamos lá a resposta dela. O ponto mais crucial da visão de Ezequiel é a descrição dos sacrifícios, lá em Ezequiel capítulo 43, verso 18 ao verso de número 27. Bom, no sistema levítico, visto que o Senhor Jesus já cumpriu toda a lei, tornando sem efeito a eficácia do modelo mosaico. Nós já lemos lá Hebreus capítulo 9, do verso 10 ao verso 15, que tudo se cumpriu, né, em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo usa uma metafórica linguagem do sistema de sacrifício do Antigo Testamento para o culto e o serviço cristão, lá em Romanos capítulo 12, verso 1, verso 2, bem conhecido dos irmãos. Mas existem diversas explicações para os sacrifícios do milênio em Ezequiel. Uma delas, e a principal, considera o sacrifício como literal, como memória do sacrifício de Cristo, assim como a ceia do Senhor será celebrada lá no reino de meu Pai, conforme Jesus disse em Mateus capítulo 26, no verso de número 29. Então aqui, caminhando para o resumo, né, a sinopse deste tópico, onde nós vimos aqui, quatro subtópicos, vimos um templo diferente, vimos uma dispensação diferente, falamos também sobre um ritual diferente, comentamos sobre a Arca da Aliança. Subtópico de número 4 trouxe: como então explicar os sacrifícios no milênio? A resposta mais plausível é que será um sacrifício literal, como memória do sacrifício de Cristo, assim como será celebrada a ceia do Senhor, né, no seu reino. Sinopse diz assim: no novo templo não haverá a Arca da Aliança. Seus sacrifícios serão um memorial, pois é uma nova dispensação, né? Dispensação do milênio. Então, caminhando para o tópico de número 3, e o nosso último tópico da lição de hoje, ele tem como tema santidade e glória. E o objetivo deste tópico é relacionar o templo do milênio com a santidade e a glória. Vamos lá entendê-lo então.
Primeiro subtópico diz assim, ó, a glória de Deus volta ao templo, lá no verso de número 5. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. Vamos lá entender então agora este verso. Ó. O Espírito Santo levou Ezequiel para o átrio interior do templo, como nós acabamos de ver no versículo, como havia feito anteriormente, lá em Ezequiel capítulo 8, do verso 1 ao verso 3. Então, ó, ainda na lição de número 4, podemos ver, né, constatar este relato como nós já estudamos. Aqui ainda, ó, nessa ocasião, a situação do templo e dos adoradores era de completa apostasia. Nós estudamos na lição de número 4, lá no capítulo 8. Com práticas abomináveis. Dessa vez, o profeta viu que a glória do Senhor encheu o templo, como nós lemos no verso de número 5. Como aconteceu com Moisés na dedicação do tabernáculo, Êxodo capítulo 40, e também com o rei Salomão na inauguração do templo, lá em 2 Crônicas capítulo de número 7. Da mesma maneira, Ezequiel viu. Então, ó, o retorno da glória de Javé significa a volta da presença de Deus no meio do seu povo. Amém? Segundo subtópico diz assim, a identidade do guia celestial, versos 6 e verso 7 da nossa leitura bíblica, que nós estaremos fazendo leitura agora. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim. Então aqui nós já vimos, né, que é a teofania. E me disse, filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis, nos seus altos. Então aqui, ó, nós vimos anteriormente que se trata, né, de uma teofania, a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo antes dele estar encarnado, né, entre o povo. Vamos lá então a explanação aqui, ó. Pelas características, tudo indica se tratar do anjo do Senhor, como nós já explicamos, ó, que é o próprio Javé, pois ele fala em primeira pessoa, este é o lugar do meu trono e o lugar da planta dos meus pés. Então ele está falando em primeira pessoa. Ainda podemos trazer aqui, ó, que este lugar ele não será mais contaminado. Vamos ler o verso de número 7 novamente, uma parte dele, ó. Não contaminarão mais o meu nome santo. A palavra do Senhor vem dizendo. Então, ó, nós podemos entender aqui que, como na revelação a Moisés, no Sinai, a manifestação do anjo do Senhor foi idêntico, né, às manifestações aqui, e que nós denominamos como teofania. O terceiro subtópico ele vem trazendo a santidade para sempre. Lá no verso 8 e verso 9 da nossa leitura bíblica em classe, ó. Pondo o seu umbral ao pé do meu umbral, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminarão o meu santo nome, com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Verso 9. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição, e os cadáveres dos seus reis, e habitarão no meio deles para sempre. Então, ó, para embasar este terceiro subtópico, assim como a idolatria foi erradicada definitivamente do meio do povo de Israel durante o exílio na Babilônia, do mesmo modo, todas as abominações e prostituição desaparecerão do meio do povo. Será o quê? O lugar do trono de Deus e da planta dos seus pés, como nós acabamos de ler no verso de número 7. A santidade de Deus é um dos seus atributos mais solenizados nas Escrituras. Lá em 1 Samuel capítulo 2, verso 2, nós podemos embasar isso também. E no milênio nunca mais entrará coisa impura na cidade santa, conforme afirma, ó, Isaías, nossa última referência da lição de hoje. Vamos ler, ó, Isaías, capítulo de número 52, no verso de número 1. Olha o que o profeta vem dizendo. Isaías, capítulo 52, no verso de número 1, diz assim, ó: Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti
nem incircunciso, nem imundo. Né? Então, isso porque esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. Ezequiel capítulo 43, no verso de número 12. Nós temos como sinopse, né, ou síntese deste tópico de número 3, onde nós vimos a glória de Deus volta ao templo. No segundo subtópico, nós falamos sobre a identidade do guia celestial. E no terceiro tópico, falamos sobre a santidade para sempre. A sinopse diz assim: a glória e a santidade estarão para sempre no novo templo. Temos como conclusão, irmãos, para a nossa lição de hoje: o chamado de Ezequiel para o ministério dos profetas aconteceu pela visão da glória de Deus. O retorno da glória de Deus acontece depois da restauração espiritual de Israel no novo templo, coisa que ainda não ocorreu, como nós vimos na lição passada, que Deus mostrou a Ezequiel em visão. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 12, e a lição de número 12, ela terá como tema: imersos no Espírito nos últimos dias. Que Deus continue abençoando a sua vida, sua família, o seu trabalho e o seu ministério. E encarecidamente, eu peço oração por mim e por toda a minha família. Amém?